CSI da aviação. Acidentes de verão. Essa concepção vocês vão entender melhor, pois estou gravando esse vídeo aqui agora em janeiro. Hoje é dia 21 de janeiro de 2025. Em novembro de 2024 eu gravei alguns vídeos falando sobre o que iria acontecer no final de 24, início de 25, alguns acidentes, dentre eles vamos comentar algum. O que nós vamos comentar hoje é o acidente ocorrido em Ubatuba. Vamos ver alguns vídeos rapidamente. Então nós temos aí um avião, um jatinho de pequeno porte, aí aparentemente tudo normal. Ele prossegue para o pouso, né? Não consegue pousar, ultrapassa os limites da pista, alcança uma área de lazer ali, de uma pista de skate, e nesse momento ele ultrapassa os limites da pista. Na colisão, uma coisa que é interessante, que acaba resultando em menos consequências, as asas da aeronave saem nesse impacto, lembrando que as asas, onde nós temos o tanque de combustível, ela sai e apenas o corpo da aeronave, a fuselagem, prossegue para frente, e nesse caso aqui todo o combustível é derramado e a aeronave incendeia-se, né? Na realidade, o corpo da aeronave, a fuselagem, não se incendiou. Ultrapassa os limites, ultrapassa ali a área de lazer, atravessa uma avenida nas duas mãos e acaba ali na praia, resultando a morte, infelizmente, apenas do piloto. Aqui nós temos aqui, né, o combustível de aviação altamente volátil, explode ali e incendeia-se, consumindo rapidamente. E nós temos um acidente ocorrido agora no início de 2025. O acidente resulta ali em grande comoção dos banhistas, e ali é acionado rapidamente o resgate, e são resgatadas algumas pessoas com vida. E aí o que restou do avião na praia. Tudo bem? Eu sou o professor Calazans do IPK, Instituto Professor Calazans. Estamos aqui no SampaCast, na Lapa, Vila Romana, São Paulo, capital. Apoio técnico. Rafael, muito obrigado, Rafael, pelo apoio. No CSI da aviação de hoje, que nós vamos comentar, é uma linha de investigação dentro de um aspecto jurídico e não técnico. Quais são as linhas, ou qual será a linha ou linhas de investigação das autoridades judiciais e não das autoridades aeronáuticas? Lembrando que eu vou fazer aqui um desafio para você, que assista este vídeo. Eu vou colocar a descrição aqui embaixo, e você assista esse vídeo e veja quais são as possíveis causas desse acidente. Lembrando que em novembro de 2024, eu, professor Calazans, gravei e publiquei esse vídeo no canal do YouTube, onde eu falei ali de uma forma prévia, ou talvez profética, não sei, sobre alguns acidentes que iriam acontecer no Brasil, na temporada que iria de novembro até mais ou menos a época do carnaval, que eu chamei de acidentes de verão. E ali eu pontuo algumas causas que vão se verificar em alguns acidentes, e eu gostaria que você assistisse a esse vídeo e fizesse uma comparação se aquilo que eu disse em novembro de 2024 coincide com esse acidente ocorrido agora. Tá bom? Lembrando que esse é um aspecto da CSI da aviação, voltado para peritos aeronáuticos e também para
dentro da concepção da Academia do Direito Aeronáutico. Lembrando que, se você quiser, você pode fazer parte da Academia do Direito Aeronáutico e também, já vou passar o QR Code, você pode fazer parte do grupo do professor Calazans, e o professor Calazans disponibiliza gratuitamente um módulo do nosso curso de peritos aeronáuticos. E na concepção de hoje, nós vamos ver alguma coisa relacionada à responsabilidade administrativa. Quando falamos de responsabilidade administrativa, nós estamos falando da responsabilidade perante os regulamentos, tanto do DCEA, Departamento de Controle do Tráfego Aéreo, regulamentos de tráfego aéreo, quanto da ANAC, aqueles regulamentos que regulam a operação da aeronave. Responsabilidade civil, aí eu falo mais da indenização. Todo acidente há um prejuízo, e esse prejuízo há de ser ressarcido. E descobrir quem deu causa e quem deve ressarcir é um mistério para peritos aeronáuticos. E a responsabilidade penal. Sobrevivendo quem deu causa poderá responder por homicídio, talvez, ou qualquer outra penalidade prevista no Código Penal. É este a nossa abordagem. Claro que nós não vamos exaurir, não tem como nós exaurirmos nesse podcast, mas vamos aqui levantar algumas questões, lembrando que questões, o perito aeronáutico, quando eu falo de perito, de uma forma mais abrangente, relacionando também aquele que vai assistir ao juiz, e uma das características, uma das qualidades do perito é fazer perguntas. Se ele souber fazer perguntas, ele tem as respostas certas para responsabilizar a quem de direito. Lembrando que existem duas investigações, a investigação técnica e a investigação judicial. Investigação técnica, aquela realizada pelas autoridades aeronáuticas, e a investigação judicial, abrangendo aí a polícia na investigação, no inquérito, com a finalidade de apurar o crime e a sua autoria, depois o Ministério Público na acusação e, por fim, até mesmo um processo realizado ali pela Justiça. Lembrando que a investigação técnica realizada pelas autoridades aeronáuticas investigativas não tem a finalidade de apurar causas, apenas os fatores que contribuíram com a finalidade de prevenção. Já a investigação judicial, aquela voltada para os peritos, aí sim, elas têm a finalidade de apurar causa, quem deu causa e quem vai responder pelos prejuízos causados. No nosso canal do YouTube nós temos aulas que nós explicamos mais a fundo a diferença entre esses dois tipos de investigação. O nosso fulcro aqui, o nosso objetivo é apontar, fazer algumas perguntas, relacionar este acidente com aquilo que é feito dentro da perícia aeronáutica. Aqui está o nosso QR Code, você pode escanear e fazer parte do grupo do professor Calazans. Além disso, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo o link, você pode entrar e fazer parte, e aí o professor Calazans pode também disponibilizar um módulo do curso Perito Aeronáutico. Lembrando que esse vídeo que você está vendo aqui, ele é apenas uma parte de uma abordagem mais completa. Outros vídeos estão no canal do YouTube do professor Calazans. Você pode se inscrever e vai receber aí, caso seja inscrito, vai receber automaticamente os links dos próximos vídeos. Conheça também o site do professor Calazans, e ali nós temos uma série de cursos, inclusive aqueles gratuitos. Então, dia 9 de janeiro de 2025, no aeroporto de Ubatuba. Ubatuba é um aeroporto aqui no litoral paulista de São Paulo. É um aeroporto dando entrevistas à mídia, à imprensa. Uma pergunta que me fizeram várias vezes é se o aeroporto era perigoso. Não existe aeroporto perigoso no Brasil, a menos que ele não esteja homologado pela autoridade aeronáutica. Se houver autorização da autoridade aeronáutica, é um aeroporto seguro. Às vezes é um aeroporto crítico, montanhas ao redor, obstáculos ao redor, pista curta. Podemos entender que alguns aeroportos são
mais críticos que o outro, pista curta e assim por diante. Contudo, não podemos falar em aeroporto perigoso se tratando de aeroporto homologado. Tá ok? Então essa aqui é uma aeronave, muito cuidado, esta aeronave de pequeno porte, um Citation 525, aqui é um detalhe muito importante. A aeronave pequena é uma aeronave pequena, mas em aviação nós não avaliamos apenas o porte da aeronave, mas sim a performance. Lembrando que esse jatinho, 2 jatos, aqui a cauda, ele podemos considerar uma aeronave de grande performance. Há jatinhos que se comparam em relação à configuração, velocidade, altitude, nível de voo e outras características, né, como uma aeronave de grande porte. Tá? Velocidade, razão de descida, embora seja de pequeno porte, tá? A performance equipara as outras aeronaves. Então, o que nós precisamos levar em consideração não é o tamanho da aeronave. Nesse caso, o que é importante avaliar é a performance da aeronave. E aí a performance dessa aeronave equipara-se em certos aspectos, não todos os critérios, mas a aeronave de grande porte. Então vamos lá, quais seriam as linhas de investigação para que nós pudéssemos chegar à responsabilidade, uma visão diferente dentro da perícia aeronáutica. E aí a gente vai falar de causa, sim. Então a perícia aeronáutica, o perito, ele vai buscar causas com a finalidade de responsabilizar um agente ou até mesmo não responsabilizar o agente, isentar o agente de culpa. Então, existem essas duas possibilidades. O perito, o assistente técnico, ele pode trabalhar com vários objetivos, mas, seja qual for o objetivo, por trás, né, de toda a situação há causas. Vamos lá, então, colocar aqui em tese, lembrando que eu posso avaliar, considerar, cogitar outras possíveis causas. Mas vamos falar sobre as condições meteorológicas. Trata-se de um aeroporto não controlado, então não tem torre de controle, não tem um sistema de proteção voo, não tem ali um órgão relacionado à análise da meteorologia. Neste caso, a meteorologia fica por conta do piloto. Então, cabe ao piloto avaliar as condições meteorológicas e decidir se vai operar ali ou não. Lembrando que, embora fique a critério do piloto, não quer dizer que o piloto possa operar de qualquer maneira. Não, ele precisa operar realizando pouso ou decolagem, desde que os critérios os critérios regulamentares estejam sendo obedecidos. Eu vou passar novamente outros vídeos e a pergunta que nós fazemos é o seguinte: nós percebemos nos vídeos que o céu estava totalmente encoberto. Então, totalmente encoberto, que nós chamamos tecnicamente 8/8. Então, a pergunta que eu faço é o seguinte: a aeronave com certeza ela veio acima das nuvens, tá? E o aeroporto estava aqui abaixo das nuvens, uma vez que estava aparentemente todo encoberto. E a pergunta que eu faço é a seguinte: como que o piloto ele ultrapassou a camada das nuvens para alcançar condições visuais e realizar a aproximação? Então eu faço uma pergunta. O professor Calazans não acusa, o professor Calazans pergunta. E a pergunta que eu faço é o seguinte: uma vez que o aeroporto não era homologado a voo por instrumentos, então lá naquele aeroporto não tem procedimentos por instrumentos, né? É só opera em condições visuais. E, assim sendo, o piloto tem que obedecer os mínimos de teto e visibilidade. Teto é a altura das nuvens e visibilidade é alcance visual horizontal. Então, a pergunta que eu faço é o seguinte: o procedimento de descida, ele foi realizado de acordo com o regulamento? Existia em algum espaço ali uma situação que permitisse o piloto furar a camada e descer de uma forma segura? Esta é a primeira pergunta. E aí a outra pergunta que nós fazemos e vamos mostrar é a aproximação. Então vamos supor que aqui seja a pista de pouso e decolagem. O piloto, para fazer um pouso seguro, um pouso
efetivo, ele tem que realizar uma aproximação com uma rampa de descida adequada. Né? Aí a pergunta que nós fazemos é o seguinte: essa rampa de descida, ela foi adequada? Ou, pergunta, aparentemente ele, devido às condições meteorológicas, ele não conseguiu fazer uma aproximação com uma certa distância para que ele toque a pista no início e realize o seu pouso. Então eu faço a pergunta. Nós vamos passar outro vídeo e você presta atenção se a aproximação de descida, aproximação não de descida, nesse caso a aproximação para o pouso, foi feita em uma rampa, que eu posso dizer que uma rampa regular, propiciando ao piloto uma configuração em termos de afundamento, razão de descida e velocidade. Nós vamos ver isto em outro vídeo. A pergunta que nós fazemos também é falha mecânica. Houve alguma falha mecânica? Então, o avião tem vários dispositivos, motores, que no caso do avião é aqui atrás. Tá? Nós temos flaps, que são dispositivos hipersustentadores, temos a spoiler e assim por diante. A pergunta que nós fazemos é a seguinte: houve falha em algum desses dispositivos, que eu posso até chamar também de freio motor? O motor tinha reverso ou não tinha? Ou seja, quais dispositivos estavam operando ou inoperantes, que pudesse melhorar ou dificultar a aproximação para pouso? Então, essas perguntas, elas precisam ser respondidas. Então, um perito aeronáutico faria essas perguntas, faria uma análise desses dispositivos. Tá bom? Então, poderia ter havido uma falha mecânica? É possível. Não vamos aqui afirmar que tenha havido ou que não tenha havido. Lembrando que eu precisaria perguntar um mecânico, um especialista nessa aeronave, quais são os dispositivos que essa aeronave tem e quais dispositivos estavam, por um acaso, inoperantes, que pudesse ter prejudicado o pouso. E um outro ponto de partida é a pista. Então vamos lá? Isso é objetivo. Uma aeronave, para realizar um pouso, segundo o próprio regulamento da aeronave, ele precisa de uma distância da pista. Essa distância mínima, ela é levada em consideração vários aspectos. Por exemplo, o peso da aeronave, considerando aí o número de passageiros, a quantidade de combustível e carga. Tá? Então, a título de exemplo, vamos supor que esta aeronave precisasse pousar com uma distância de pista de 800 metros. Aí eu faço a pergunta: esta pista, na hora do pouso, tinha uma distância de 800 metros? Não, Calazans, fica tranquilo, professor Calazans, que essa pista tinha 900 e tantos metros. Calma. Esses 940 metros, 960 metros, estavam totalmente praticáveis, pois é possível que uma pista tenha uma determinada dimensão e, por questões de impraticabilidade, reforma, reconstrução, seja lá o que for, pode ser que haja trechos inoperantes, impraticáveis. Então, uma pista de 900 metros pode chegar a 700, 800 metros e assim por diante. E a pergunta que nós fazemos é o seguinte: a pista utilizável no momento do pouso era o suficiente para que o piloto, dentro da configuração, considerando o peso da aeronave, velocidade e outros fatores, era uma dimensão que permitia um pouso seguro? Então, sabemos também que a dimensão da pista, a distância requerida para um pouso e decolagem, leva em considerações vários fatores: vento de proa, vento de cauda, pista molhada, que era o caso. O aeródromo havia chuva, na verdade estava um tempo chuvoso e a pista estava molhada, mas a pista estava molhada e escorregadia, ou seja, existe um cálculo em que o piloto considera todos esses itens e vai chegar à conclusão se aquela pista estava ideal ou não para o pouso. Então, essas perguntas, elas precisam ser muito bem respondidas. Então, pista disponível. Qual era o peso da aeronave? E lembrando que tinha um fator a considerar, que pista molhada. Dependendo
da configuração da aeronave e das condições de voo, a aeronave precisasse, de, um exemplo, 800 metros de pista. Opa, se eu levar em consideração o envelope da aeronave, os cálculos, essa aeronave precisa de 800 metros ou até mais. Isso não será difícil de responder, uma vez que nós fazemos um cotejamento entre o que foi realizado e o que era previsto em regulamento. Tá? Eu volto a falar aqui dos dispositivos, né? Analisando a aproximação da aeronave, a gente vê que alguns dispositivos não foram acionados. Há um questionamento dos flaps, spoilers e outros dispositivos. Então, esse, para mim, é sim um item muito importante a ser considerado. Tá? Aqui nós temos a aeronave, não dá para ver muito bem, mas a aeronave fazendo uma aproximação. E aqui uma coisa que eu preciso chamar a atenção são as condições meteorológicas adversas. Repito que isso aqui é muito importante. Tá? A aeronave branca quase não é vista. Aqui nós observamos de uma forma muito restrita. O trem de pouso baixado, aparentemente travado. Em princípio, não há problemas com o trem de pouso. Tá? E aqui a aeronave, olha só. Aqui a gente vê, considerando essa parte aqui como a pista, aparentemente a aeronave vem muito alta. Eu falo aparentemente porque eu lanço perguntas e nós precisamos saber se a aeronave fez uma aproximação muito íngreme, sendo uma aproximação desestabilizada. Não posso afirmar, nós fazemos esta pergunta. Então, a aeronave vem de uma forma muito íngreme, aparentemente uma velocidade acima e também uma razão de descida. Lembrando, conforme nós falamos, quanto mais distante e estabilizada é a aproximação, mais seguro é o pouso. Então, nós lançamos aqui uma outra pergunta. A aeronave fez uma aproximação digna de uma configuração perfeita para o pouso? Está aí uma boa pergunta. Então, a aeronave vem aqui de frente. E a outra pergunta que nós fazemos é o seguinte: esta aeronave estava com muita velocidade para o pouso? Não deveria o piloto ter iniciado uma arremetida para tentar um outro pouso mais estabilizado? Ou será que o piloto tentou arremeter? Está aí uma pergunta muito difícil de ser respondida. Né? Vamos entender, procurar saber se as autoridades aeronáuticas vão conseguir responder essa pergunta. Então, a aeronave vem aqui, aparentemente muito veloz, tá? Toca a pista. Outro ponto a ser analisado é qual ponto da pista ela tocou. Se foi no início, no primeiro terço, no segundo terço, para ver se a aeronave tinha pista o suficiente para realizar um pouso. Tá? Aqui, aparentemente, nós não temos os flaps, né, estendidos, flaps que são superfícies, né, hipersustentadoras e que amenizam ali a velocidade durante o pouso. A aeronave vem, prossegue, muita velocidade, ao meu ver, para parar, pouca velocidade para arremeter. Talvez o piloto não tenha conseguido frear, ultrapassa o limite da pista, choca, colide com a área de diversão e o resultado nós conhecemos. Ok? Perguntas. Lembrando que este caso, ele, assim como os outros casos que nós vamos comentar, entre outros acidentes, vou comentar também um acidente ocorrido em Canelas e o outro acidente também ocorrido nesse ano de 2025, com um helicóptero ali na região de São Paulo, em que esses acidentes tiveram como fatores que contribuíram as condições meteorológicas adversas. Então, a pergunta que eu faço: o teto, a altura das nuvens e visibilidade eram suficientes a tal ponto que o piloto pudesse realizar uma aproximação e pouso seguro? Está aí a pergunta. IFR, né? Lembrando que o aeroporto não é um aeroporto que tem procedimento por instrumentos. Então, outra pergunta: o piloto deveria ter prosseguido em condições meteorológicas visuais? Pergunta: as condições meteorológicas permitiam um voo visual
Esta é a grande pergunta. O voo visual é aquele voo em que o piloto se baseia com referências externas. O voo por instrumento é quando não tem condições visuais, as condições meteorológicas estão adversas e o piloto precisa seguir os instrumentos do avião. Então, nós fazemos essa pergunta se as condições meteorológicas permitiam um voo visual. E aí, o que nós mais perguntamos para caracterizar um acidente? Em termos jurídicos, acidente é aquele que ocorre quando é inevitável e imprevisível. Olha que coisa interessante. Essa abordagem eu faço dentro dos nossos cursos de perito aeronáutico, eu explico muito bem isso. Mas, se era evitável e previsível, então por que o piloto não evitou aquilo que era previsível? Essa é a pergunta que nós vamos fazer. Então, o piloto, ao realizar o plano de voo, ele fez um planejamento. Nesse planejamento, ele deveria ter considerado vários fatores: condições meteorológicas, dimensão da pista, peso da aeronave, configuração da aeronave e assim por diante. E dentro desse cálculo, repito, que é objetivo, houve algum ponto em que poderia resultar em acidente? Ele poderia ter previsto? Se pôde prever, era evitável? Então, esses dois pontos são muito interessantes para que se analise esse acidente dentro da ótica jurídica, pois se era evitável e foi previsível, em termos jurídicos nós não podemos falar em isenção de culpa, em isenção de responsabilidade. Para chegar a essa conclusão, nós temos os boletins meteorológicos e cartas meteorológicas. Então, aqui lançaria a mão de um perito especialista em meteorologia para que pudesse dar este aval. Ok? Lembrando também que câmeras do aeroporto de decolagem, ou aeroporto DEP, né, decolagem, ou aeroporto de ARR, o aeroporto de pouso, câmeras na rota, hoje, inclusive a própria autoridade aeronáutica, em investigação de outros acidentes, já se valeu, as autoridades já se valeram de câmeras para fazer ali uma abordagem, uma análise. Nesse caso, também poderíamos fazer uma análise de câmeras e cartas meteorológicas, boletins meteorológicos, para analisar e chegar a uma conclusão se as condições meteorológicas eram viáveis ou não. Repito, era evitável e era previsível? Se era evitável e era previsível, não é acidente. Tá? E aí nós podemos fazer a seguinte pergunta. O professor Calazans não acusa. Se era evitável e pôde ser previsto, por que não evitou aquilo que era previsto? E aí nós fazemos uma pergunta muito interessante, o piloto assumiu o risco? Lembrando que o piloto, infelizmente, nesse acidente, ele morreu, mas caso haja assunção de risco em se tratando de seguro e indenização civil, nós podemos ter desdobramentos interessantes aí quanto à indenização. Então, a pergunta que fazemos principalmente para apontar a responsabilidade jurídica no aspecto civil indenização. Boa pergunta, hein? E a pergunta que fazemos é: houve dolo eventual? Repito, o professor Calazans não está afirmando, mas está perguntando. Ok? E quais seriam as opções do piloto? Né? Mudança de regras? Não era o caso. Por que ele não aproximou, segundo as condições de voo, as regras de voo por instrumento? Porque o aeroporto não é homologado a realizar voo por instrumentos. Então, essa opção ele não tinha. Quais seriam as opções? Caso os critérios eram inviáveis diante da performance, configuração da aeronave, aspectos físicos do aeroporto, pista e também condições meteorológicas, se um desses itens fosse inviável, o voo não deveria ter sido realizado ou o pouso, pelo menos, não deveria ter sido realizado, podendo ter alternado. Tá bom? Então, vamos lá? Hipóteses. São várias, como nós colocamos aqui. Um ponto de partida, um ponto não único, seriam as condições climáticas adversas. E analisar a previsibilidade ou a
inevitabilidade. Tá bom? Uma coisa muito importante, lembrando que é um aeroporto desprovido de torre de controle, então não é um aeroporto controlado, onde as decisões são do piloto, em operar em termos de decolagem e de pouso. Lembrando que, embora seja um aeroporto não controlado, isso não quer dizer que o piloto possa realizar o voo de qualquer maneira. Ele tem que se adequar aos critérios estabelecidos em regulamento. Então, em se tratando de torre de controle ou serviço de proteção ao voo, há profissionais para avaliar as condições meteorológicas e o controlador para autorizar ou não. Não é o caso do aeroporto em Ubatuba. Tá bom? E eu faço o convite para que você assista o nosso vídeo de acidentes de verão, que nós colocamos aí em novembro de 2024, e você possa fazer uma comparação e ver se esse acidente se encaixa em uma das causas que nós ali estabelecemos. Tá bom? E por acaso nós terminamos, lembrando que esse é um pequeno vídeo, nós vamos detalhar em nossos cursos com outros peritos aeronáuticos, onde nós vamos destrinchar com mais detalhes cada ponto. Tá bom? No Cessar da Aviação e também no nosso grupo de peritos aeronáuticos. Faço o convite para que você faça parte do nosso grupo e tenha ali um curso gratuito, na verdade um módulo gratuito do nosso curso de perito aeronáutico no nosso. Também conheça os demais cursos do site Professor Calazans. Também você pode mandar um e-mail para calazansdaniel@gmail.com ou o 11 98693 6733, que é Zap e é também o nosso grupo. Curta, comente e compartilhe e se inscreva no nosso canal para que receba os demais vídeos relacionados aos acidentes de verão. A sua atitude define a sua altitude. Voe alto. Estude com o professor Calazans. Para mim, professor Calazans, é sim sempre um grande prazer tê-los a bordo. Um abraço e tudo de bom.